Então, bom dia, gente. Agora sim a gente vai começar a nossa aula. Como vocês já sabem, eu sou o professor Abimael Oliveira. E nesse semestre a gente vai ficar com a disciplina de produção vegetal. Eu trabalho outras disciplinas nos próximos semestres. E vamos falar um pouco aqui, né? A gente tem um tempo bem corrido. Como a Bruna estava falando ainda há pouco, se puder segurar um pouco as perguntas, beleza. Mas qualquer coisa, se for necessário, vocês podem ligar o microfone e conversar que a gente responde, sem problema nenhum. Certo? Bom, isso aqui eu vou pular, que tem lá no material de vocês. Aliás, espera-se que no final da disciplina vocês tenham trabalhado essas questões aqui. A compreensão dos aspectos econômicos e agronômicos da produção agrícola, conhecer as principais culturas e seus tipos de manejo, as etapas das cadeias produtivas, relacionar os aspectos agronômicos das culturas com a sua importância econômica e social, conhecer os princípios da produção orgânica e da produção integrada e a importância desses tipos de produção como agregação de valor, e conhecer como vem acontecendo a expansão das fronteiras agrícolas no Brasil e no mundo. Bom, como vocês viram, eu postei um material no link de mensagem sobre agricultura sintrópica, né? E o nosso material ele começa falando sobre sistemas de produção sustentáveis. O que é um sistema de produção sustentável? Ele precisa ter basicamente três princípios básicos para ser sustentável, né? Ele tem que ser socialmente justo, ecologicamente correto e economicamente viável. Não adianta ser só socialmente justo e ecologicamente viável se não for, aliás, ecologicamente correto se não for economicamente viável. A gente está trabalhando para fazer com que os processos de produção sejam rentáveis, né? O que vai pagar a conta no final do mês. Então, trabalhar só preservação, só conservação é outra história. A nossa questão é produzir e produzir com qualidade e com respeito à sustentabilidade. Bom, a agricultura brasileira e o agronegócio têm experimentado um grande desenvolvimento tecnológico e produtivo, ampliando as exportações. A gente tem visto, na verdade, né, que mesmo durante essa pandemia, o agronegócio tem gerado saldos positivos, né? Tem sido a âncora que tem segurado a economia brasileira para não ficar pior, no caso, né? Então, tem gerado emprego, tem gerado renda, tem gerado superávit na balança comercial. Tem uma série de fatores que têm contribuído positivamente para a economia brasileira. A produção agrícola mundial apresentou expansões relevantes nos últimos 15 anos, contribuindo para que o produto interno bruto do país registrasse crescimento médio anual de 3,1% no período. Bom, então a gente percebe o quanto que é importante o setor do agronegócio, né? Vocês já viram isso em Introdução ao Agronegócio. Eu sei que lá tem um panorama bem interessante sobre as questões do agronegócio. Esses exemplos do café, né, da cana-de-açúcar, dos grãos, vocês já viram lá também, né? Eu sei porque eu já fui tutor dessa disciplina. Eu sei que lá a gente faz um panorama do que é trabalhado no agronegócio e de como está o panorama do agronegócio no Brasil. Aqui a gente tem grãos, né, a soja dominando. Na nossa região a gente não tem ainda trigo nem algodão, apesar de que eu já ouço falar que tem pessoas já testando trigo aqui. Vamos ver o que vai dar, né? É interessante por conta da rotação de cultura, porque a gente ficar só nesse jogo de soja, milho é meio complicado por conta da pressão de pragas. Bom, só para a gente contextualizar,
Em 1797 surgiu uma teoria chamada teoria malthusiana. O Malthus, ele propôs que a população mundial ia crescer numa progressão geométrica e a produção de alimentos ia crescer numa progressão aritmética. Ou seja, no final das contas, ia ter mais gente do que alimento no mundo. E essa tem sido uma preocupação até hoje, né? Que nós temos hoje mais de 8 bilhões de pessoas e essas pessoas precisam se alimentar. Então, essa responsabilidade recai sobre o agronegócio, né? Sobre o agro, de forma geral, agricultura, pecuária e tudo mais. Na verdade, é o seguinte: não é que não tenha alimento suficiente para todo mundo. A grande questão é a distribuição de alimento. Mas uma coisa é certa: a população está crescendo e a gente precisa aumentar a produção de forma geral de alimentos para dar conta, né, até de baratear custos. Então, qual é a saída? Aumentar a área? Avançar nas áreas? Talvez isso ajude bastante, né? Talvez até resolver esse problema. Mas nós temos vários embargos ambientais, várias questões, várias outras preocupações. Então, o desafio é produzir mais em menor área e em menor tempo. E isso a agricultura tem conseguido fazer ao longo do tempo. Essa diminuição, né, do tempo de produção e diminuição também do espaço, produzindo mais, aliás, no mesmo espaço. Esse material eu vou deixar para vocês mais tarde disponível, apesar de que vocês tenham, isso aqui foi, a maioria foi tirado da apostila, mas vou deixar para vocês na aba mensagem lá. Bom, a produção vegetal em especial resulta de complexa interação entre o potencial genético da planta, o clima, o solo e diversos fatores ambientais. Então, para eu ter boa produtividade, não basta só eu ter uma genética boa numa planta. Eu preciso ter um ambiente favorável, um solo favorável, né? Um clima de forma geral favorável. Bom, não dá para a gente controlar todos os fatores ambientais, mas, por exemplo, não tem água, a gente consegue fazer irrigação. O solo está pobre, eu consigo fazer a correção do solo. Variedades, eu posso tentar adaptar as variedades a cada ambiente favorável, né? A gente tem um exemplo da soja, que quando ela começou, mais ou menos em 1997, os primeiros trabalhos com soja aqui na nossa região, a produção era muito baixa, né? E a própria Embrapa dizia que era inviável soja para cá, e hoje a gente vê o potencial que a gente tem com soja, por conta de melhorar solo e desenvolver variedades que são adaptadas às nossas condições. Mas o interessante aqui é a gente tentar usar materiais que já são realmente adaptados para aquela situação. Por isso, tem a questão do zoneamento agroclimático das regiões. Então, o que se presta melhor em Paragominas? O que se presta melhor em Dom Eliseu, em Marabá, em Altamira e tudo mais? Não quer dizer que eu só vou poder fazer isso. Porque aquela região de Marabá é boa para pasto, então eu só vou ter pasto. Paragominas é bom para grãos, eu só vou ter grãos, não vou ter outra coisa? Não, não é isso. É que, dado um potencial de uma determinada cultura, fica mais fácil trabalhar essa cultura, porque você vai ter menos obstáculos a serem vencidos. Né? E isso é um grande passo para o que a gente chama de sistemas sustentáveis. O que é um sistema sustentável? É um sistema que se mantém ao longo do tempo. Eu consigo produzir com rentabilidade, com retorno, pelo menos em taxas, mesmo que sejam baixas, mas em taxas positivas, crescentes. Né? Ao longo de um tempo eu consigo produzir.
Porque o que a gente tem observado? Que algumas áreas de produção, elas, com o passar do tempo, elas são mais caras para produzir e chega um ponto que se tornam inviáveis. Então, não são sustentáveis, né? E os sistemas sustentáveis, eles, como eu falei no começo, eles são baseados no tripé da sustentabilidade: ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Não posso pensar só no econômico e esquecer do resto: geração de emprego, o retorno para a sociedade que está em volta do contexto do agronegócio, né? No nosso caso. Então, o que é a produção vegetal sustentável? Os sistemas sustentáveis de produção vegetal têm como premissa a utilização racional dos recursos naturais, o reconhecimento da importância dos processos biológicos e a capacidade de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico de comunidades rurais. E aqui eu tenho alguns exemplos do que é sustentável e do que não é sustentável. Na produção não sustentável, desmate de floresta para iniciar cultivo agrícola. Na produção sustentável, uso de áreas desflorestadas. A gente tem, só no Pará, cerca de 10% das áreas abertas estão abandonadas. Se a gente pegar esse quantitativo, e quando eu falo áreas abertas, eu falo áreas abertas para tudo, não só para agricultura. Estou falando de áreas abertas que foram abertas para mineração, para cidades, para agricultura, para uma série de coisas. Se a gente pegar essas áreas e fizer um trabalho de recomposição, não digo nem recomposição, mas de melhoramento, a gente tem um potencial muito grande de crescimento, né, de várias culturas no estado. Na produção não sustentável, exploração e abandono de área. Na produção sustentável, exploração consciente da mesma área por muito tempo. Na não sustentável, não desmate para novo desmate para novo cultivo, desrespeito à preservação da vegetação nativa e produtividade estagnada. Então esses são os principais fatores da produção não sustentável. Eu poderia listar uma série de outros fatores, mas esses são básicos aqui, né? E na produção sustentável, preservação da vegetação nativa, nascentes e cursos d'água, até porque existe uma legislação ambiental sobre isso. Se você não se atentar para essa legislação, você é multado, você tem passivos ambientais e aí é uma série de problemas. E para fechar a produção sustentável, aumento da produtividade, aumento gradativo, não são aumentos enormes anualmente, mas são aumentos gradativos, né? A produção ela vai crescendo gradativamente ao longo do tempo, enquanto que na não sustentável ela se mantém. E para ela se manter, cada vez mais é preciso gastar mais. Bom, então o grande desafio é fazer a integração da preservação ambiental e dos fatores biológicos no sistema de produção, o que é conhecido como agroecologia. Nesse sentido, a tecnologia utilizada na agricultura deve otimizar a eficiência biológica visando a produção sustentável dos agroecossistemas, como ilustrado na figura a seguir. Na verdade, vejam bem, a agroecologia ela é um processo de produção sustentável. Eu costumo dizer o seguinte: a agroecologia ela é a menina dos olhos da sustentabilidade. Ela é o ápice, enquanto se fala de sustentabilidade, de sistemas agrícolas. Porém, eu não consigo trabalhar a agroecologia em todos os sistemas de produção. Aliás, a gente consegue trabalhar, mas com maior dificuldade em uns casos do que em outros casos. Então, o que eu penso? Né? E eu penso isso baseado em vários autores, que é preciso que a gente saia de um modelo de produção convencional, insustentável, e caminhar para um modelo mais sustentável. Então, por exemplo, eu costumo dizer assim: se a gente tem uma escala de 0 a 100% de sustentabilidade, onde 0 é insustentável, nada de sustentabilidade, e 100% seriam os sistemas ideais, que é a utopia, que a gente não consegue um sistema ideal.
Mas se o meu sistema lá está 10% de sustentabilidade, se eu consigo arrastar ele para 20%, eu estou melhorando o meu percentual de sustentabilidade. Então, o desafio é esse, é fazer com que os sistemas de produção, eles avancem caminho da sustentabilidade. Porque um dos debates em cima da sustentabilidade é, por exemplo, a soja é insustentável, a soja causa desmatamento, a soja causa isso e tal. Mas imagina vocês, se do nada a gente para de produzir soja no Brasil, o que é que ia acontecer com a economia mundial? Ia quebrar. Simplesmente, não era só o Brasil que ia quebrar, o mundo inteiro ia quebrar, porque ela é uma commodity que fomenta vários processos de produção no mundo todo, principalmente na China, né, que hoje é a matriz geradora do sistema econômico no mundo. Está se tornando cada vez mais importante, né, enquanto se fala de economia. Como eu falei, vamos ver se eu consigo ajustar aqui. Então, a agricultura sustentável, ela tem alguns preceitos, né? Então, quais são os preceitos dela? Produção, aqui eu tenho produção, agroecossistema e a cultura. Ele vai relacionar pragas e doenças, a forma que eu vou tratar essas pragas e doenças, né? Não apenas controlar com produto químico, mas ver todo o processo no material que vocês vão ter mais para frente, controle biológico, controle cultural, controle de manejo, vários controles até eu chegar no uso do produto químico. Aí a questão de deficiências nutricionais, diagnose, fertilização, inoculantes, trabalhar plantas que são recuperadoras de solo, aqui genótipo e variedade, melhoramento casado com a adaptação para o ambiente. Então, eu posso pegar, imagina, hoje a gente não tem, pelo menos eu não conheço, né, nenhuma macieira, nenhuma planta de maçã aqui na nossa região. A gente tem até uva e tal, já vi gente cultivando morango, mas ainda não vi maçã. Por quê? Porque tem um fator de clima que limita o processo. Então, aliás, eu consigo produzir, mas quanto que isso vai custar? Então, essa é uma pergunta muito interessante quando a gente está falando de viabilidade. Quanto vai custar? Eu posso produzir até na Lua, até em Marte. Mas quanto isso vai custar? Aí isso tem a ver com sustentabilidade também, né? Os sistemas sustentáveis, eles procuram entender o porquê, por exemplo, aqui, das plantas daninhas e das pragas e doenças. Tem um conceito que é bem interessante, porque na agricultura, na agropecuária, na agronomia, na zootecnia, nas áreas do agro de forma geral, o conceito de praga, ele é um conceito que tem a ver com nível de dano econômico. Uma praga é um indivíduo, aliás, uma população de indivíduo que cresceu, né, saiu do controle e está causando dano econômico, prejuízo. Isso é a visão da agronomia. Mas existe uma visão ecológica de praga. O que é uma praga do ponto de vista ecológico? Uma praga é uma resposta da natureza a um desequilíbrio ambiental. Então veja, aqui na Amazônia, peguei uma área, tirei uma floresta e coloquei uma única cultura. O que vai acontecer? A natureza vai responder. Qual é a resposta da natureza? Plantas daninhas, pragas, doenças, uma série de coisas. Por quê? Porque o natural é diversidade. Então, nos sistemas sustentáveis, a gente tem que pensar modelos de arranjos que tentem imitar a natureza.
Então, por isso que é mais fácil para a galera que está lá no sul, que tem uma diversidade muito menor que a nossa. Para a galera que está nos Estados Unidos, que as áreas lá de 1 hectare tem 5, 6, no máximo 10 espécies por hectare. A gente chega a ter na Amazônia 50 espécies por hectare. 70 espécies, até 100 espécies foram catalogadas num único hectare. Então é uma diversidade muito grande. Quando você tira, você cria um ambiente favorável para a vinda de plantas daninhas, de pragas e doenças. Então o sistema de produção, por isso que aqui está agro, na verdade está faltando uma letrinha aqui. Aliás, aqui está agrosistema, né? Mas a gente chama de agroecossistema. O que é esse agrosistema? É justamente pensar o ambiente, o que casa melhor com esse ambiente, que produção casa melhor, que cultura casa melhor, qual o arranjo que eu teria que trabalhar. Porque o que a gente vê é o pessoal pensando assim, o que está dando dinheiro é plantar tal coisa, plantar mamão, pronto, planta mamão. Não consulta ninguém, não sabe quais são as pragas do mamão, porque mamão está dando dinheiro. Eu só estou dando um exemplo hipotético. Vou plantar maracujá, vou plantar não sei o quê. E ele não conhece o ambiente que ele tem, não sabe as potencialidades e nem as dificuldades que ele vai encontrar naquela área. Então, o nosso papel, enquanto profissionais do agro, é ter esse olhar, é sentar e conseguir entender de que forma um sistema de produção vai ser mais viável para uma determinada área. E quando eu falo viável, eu estou falando viável do ponto de vista econômico, eu estou falando viável do ponto de vista produtivo, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental. Porque ambiental hoje não é só, viva a natureza, não pode isso, não pode aquilo. Ambiental hoje está doendo no bolso, porque a legislação ela é pesada, né? E Paragominas tem um sistema muito estruturado com relação aos órgãos ambientais. Então fazer besteira, pode esperar que a SEMA vai chegar na porta. Então, os sistemas sustentáveis, eles já se preocupam com isso, de não criar problemas ambientais. Então, se eu não estou criando problema ambiental, eu também não estou criando passivos ambientais. E aqui, quando fala de fluxo de energia, um sistema sustentável, a palavra sustentabilidade é aquilo que se sustenta. Então, quanto menos coisas eu tiver de fora do sistema, melhor é a minha sustentabilidade. Quanto menos insumos eu precisar de fora, maior é a minha sustentabilidade do ponto de vista desse fluxo de energia. Porque quanto mais coisas eu preciso trazer de fora, eu não estou sendo sustentável, eu estou sendo sustentado por alguma coisa. É só você ver uma relação de um filho que é bancado pelo pai. Ele é sustentado. Quando ele começa a trabalhar, começa a ter o salário dele, ele começa a se sustentar, isso é sustentabilidade. Ou isso é parte da sustentabilidade, né? Agora ele consegue pagar a conta dele, agora ele consegue fazer ele. Assim são os sistemas. Quanto mais coisa eu trago de fora, quanto mais produto eu tenho que trazer para combater praga, para combater doença, para combater isso, para melhorar o solo, para isso, para aquilo, menos sustentável esse sistema está sendo. Porque ele não está conseguindo sustentar as suas necessidades. Certo? Vamos avançar aqui. Esse material vai estar lá para vocês. Aqui é só um fluxo, né? Eu falei da agroecologia, como é que ela trabalha, é a interatividade entre os sistemas de produção de forma geral. Por isso que eu falei que ela é complexa, porque hoje nós estamos numa vibe de especificação de produção. Nós tínhamos antes o homem do campo, que ele era o agricultor e pecuarista ao mesmo tempo. Depois eles foram se separando, pecuarista, agricultor. O pecuarista foi se especializando, ele é criador de gado, ele é criador de gado leiteiro, criador de gado de corte, ele é piscicultor,
enfim, vai se especializando. E o agricultor, da mesma forma, ele é agricultor, mas ele é agricultor de grãos, ele é agricultor da fruticultura, ele é agricultor da horta, e aí dentro disso se especializa mais ainda. Na agroecologia, a ideia é trabalhar a interatividade do sistema de produção numa única unidade, né? No caso que vocês estão vendo aqui. Aqui eu tenho peixe, criação de gado, geração de energia, abelha, capim, pasto, um monte de coisa. Composto orgânico que volta para ser adubo. Bom, observe então que o solo ele é a plataforma básica, né, operacional para os agroecossistemas. Então, onde é que começa o meu trabalho? É no solo. Porque a gente fala que o solo é a caixa de reserva de nutrientes. Então, se o solo estiver pobre, se o solo for ruim, então eu vou ter mais problemas com relação ao meu cultivo. Porque boa parte dos custos de produção estão relacionados ao solo, seja com correção, seja com fertilização. Ainda mais agora, com o preço do dólar um absurdo, você tem aí fácil, tonelada de adubo, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Então isso é um negócio sério, seríssimo. Dentre os fatores que promovem uma produção eficiente, destacam-se a seleção de genótipos ou cultivares, como eu falei, adaptar a planta ao ambiente, porque adaptar o ambiente à planta é muito mais difícil, é muito mais caro. O manejo da nutrição mineral, o controle de pragas e doenças e de plantas daninhas, e esse controle a gente vai trabalhar na perspectiva de um controle integrado de pragas e doenças, a disponibilidade de água para a cultura e o sistema de produção. Oi. Pode falar. Muito. Aí tá falhando o áudio, aí a gente não tá conseguindo. Eu não tô conseguindo acompanhar muito por causa disso. Mas eu não entendi. Tá com mesma dificuldade, tá travando. O sistema tá travando? Toda cortada, não tô conseguindo ler o slide. Eu também não tô conseguindo visualizar. Então não tô conseguindo acompanhar, assim. Mas agora, tá aparecendo o slide? Oi. Imagem, tá travando tudo. Então, mas agora, o que tá aparecendo para vocês aí? Olha só, a aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada para vocês. Então, mesmo que esteja travando aí o slide, mas no sistema aqui, ela está sendo gravada direitinho. Então, mais tarde, a Bruna vai mandar o link ela vai salvar isso aqui no YouTube e vai mandar o link para vocês, tá bom? A minha internet aqui no Polo está oscilando. Eu só queria que você reduzisse, professor. Como? Daí acompanhar. Não entendi. Queria com a tela metade. Peraí, eu vou dar só um recado para vocês. A internet aqui do Polo está oscilando. Vocês permaneçam na sala, o professor vai continuar ministrando a aula normalmente, porque vai aparecer na gravação, vai ficar normal. Assim que a nossa internet aqui normalizar, o sinal volta para vocês. Tá, mas fora o sinal para arrumar o tamanho da tela, o tamanho da tela não. Tá ok, então vamos continuar aqui.
Bom, existem alguns exemplos, né, de avanços com relação à agricultura sustentável. Esses exemplos a gente pode destacar a agricultura orgânica, que eu falei ainda agora da agroecologia, que é um exemplo de agricultura orgânica, a produção integrada agropecuária, sistemas integrados, aí vem consórcios, vem outras formas de arranjos que envolvem mais de uma cultura, e a integração lavoura, pecuária e floresta. E além de outras soluções, no caso, que vão se pautar em diversificação de sistemas de produção. Vou falar um pouco sobre cada uma delas aqui. Bom, a agricultura orgânica, ela se subdivide em outros sistemas, né? A gente tem sistemas agroflorestais, agricultura orgânica, permacultura, agricultura biodinâmica, agricultura natural, agora agricultura sintrópica, enfim. O termo orgânico, agricultura orgânica, ela é regulamentada por lei, né? Então tem todo um procedimento para que seja orgânico. Todas essas outras aqui do lado, que eu falei agora, sistema florestal, permacultura, agricultura biodinâmica, natural, orgânica, elas estão vinculadas à legislação. Então, para ser orgânico, eu tenho que seguir minimamente um processo de produção, né? Aqui não posso usar agrotóxicos. Quando usar, tem que suspender eu posso ter, na verdade, uma licença para usar, mas aí eu vou suspender a minha produção. Então, os fertilizantes que vão ser usados são diferentes. Então, o cuidado que se tem é totalmente diferente. Por isso que, em geral, ela é mais cara. Aqui a gente não tem supermercados com produtos orgânicos específicos, né, com selo orgânico. Sim, tem mais uma coisa. A legislação ela preconiza que é preciso que, para dizer que um produto é orgânico, ele tem que ser certificado por uma certificadora credenciada no Ministério da Agricultura, para dizer que é orgânico. Então, não é só porque veio lá, foi com adubo natural, não teve fungicida, nem inseticida, é orgânico. Não, a lei ela preconiza uma série de fatores. Mas, por outro lado, eu posso dizer que é agroecológico, porque essa palavra, a agroecologia, ela é mais flexível nessas questões de legislação. Apesar, como eu já disse, para mim vender um produto com o nome de orgânico, ele tem que passar pelo crivo da legislação. Boa parte dos produtos da agricultura familiar são agroecológicos ou orgânicos, mas muitos deles não têm essa certificação, então não pode ser trabalhado com esse termo orgânico. Aí por isso vem a questão do agroecológico, né, que aí a gente já tem uma ideia que que não tem produto químico e tudo mais. Isso aqui vai estar lá no material de vocês, né, esses aspectos da agricultura convencional e da agroecologia. Vou passar porque a gente tem pouquíssimo tempo, né? Você vê que a apostila de vocês deve ter quase 200 páginas, é muita coisa. Aqui, ó, em 2012, né, é um marco na questão da agroecologia no Brasil. E aí tem alguns dados aqui que estão no material de vocês. Como eu falei, eu vou disponibilizar isso aqui, só para a gente ter uma ideia o que a gente tem mais aqui no Pará hoje, né? A gente tem produção de cacau orgânico, açaí orgânico, mel orgânico. Isso aqui é castanha do Brasil, castanha do Pará, né? Então, esse panorama aqui é de 2016, se eu não estou enganado. Vocês têm também lá no material de vocês. Aqui eu vou passar porque eu quero entrar num tópico. Ó,
aqui são só modelos de produção, né, agro-silvio-pastoril, que integra a produção agrícola, florestal e animal. Nós temos aqui em Paragominas um exemplo, lá na fazenda Diana, eles têm pasto e tem espécies florestais, no caso eucalipto, né, fazendo esse tipo de consórcio. O sistema agroflorestal já é um sistema mais complexo. Aqui a gente tem um exemplo, essas fotos aqui fui eu quem tirou. Esse sistema aqui de cima é lá da região da Nazaré, que é eucalipto com banana, que tem açaí, tem um monte de coisa aqui dentro. Aqui destaque pro Paricá. Aqui também bastante coisa diversificada, só que assim, se eu tiver pelo menos a interação de uma espécie florestal com uma espécie agronômica, eu já posso chamar isso de SAF, sistema agroflorestal. E aí essa diversificação ela vai ficar por conta de quem vai trabalhar. Geralmente a agricultura familiar trabalha uma diversidade muito grande, porque ela está extraindo óleo, ela vai extrair alimento, frutas e uma série de coisas que ela consegue colocar tudo no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo balaio de gado. Aqui o exemplo do que eu falei que a gente tem na fazenda Diana, na interação do gado com espécies florestais. Aqui, claro, o plantio é direcionado no sentido leste-oeste, né, no caminho do sol, para não ter sombra, senão o capim não desenvolve. E outra, o capim também eu tenho que trabalhar um capim que seja adaptável para essa situação, né? Que consiga absorver luz suficiente em baixas quantidades e mesmo assim produzir, porque o eucalipto vai fazer sombra aqui. Bom, vou passar para esse próximo tópico, que é o sistema solo-planta-atmosfera. Isso aqui, na verdade, é a base para a gente entender. Eu falei para vocês que o solo é a base de tudo. Então essa relação, essa interatividade da planta com o solo e com a atmosfera é que vai ser o fator fundamental para eu ter produção satisfatória ou não. Bom, um sistema deve ser ao mesmo tempo equilibrado e dinâmico. Para manter esse equilíbrio dinâmico, todos os ecossistemas requerem 4 elementos básicos. Primeiro, substâncias inorgânicas. O que são essas substâncias inorgânicas? São os nutrientes. A gente sabe hoje que as plantas elas precisam basicamente de 16 elementos químicos para se nutrirem. São chamados de elementos benéficos ou essenciais para a planta. É claro que as plantas conseguem sintetizar outros elementos além desses, mas esses são essenciais. Sem eles a planta não consegue completar o seu ciclo. Vou já falar, aqui tem um exemplozinho, né? O cálcio, o magnésio, o zinco, o fósforo, mas daqui a pouco eu volto a falar deles. O segundo são as plantas, que convertem substâncias inorgânicas em alimentos. Então, a nossa indústria do campo é a planta, porque é ela que vai trabalhar para transformar tudo em produto. Os consumidores, né, e os animais que se alimentam das plantas, e os decompositores, que a gente pode achar, nossa, que são insignificantes ou prejudiciais, mas na verdade eles têm um papel fundamental no processo, que é decompor a matéria orgânica e fazer com que ela volte a disponibilizar nutrientes para o solo, né? São importantes na ciclagem de nutrientes, né? Os nutrientes, vocês devem ter visto lá no ensino médio, lá na biologia, os ciclos biogeoquímicos, ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do fósforo, como é que eles se comportam na sua forma mineral e na sua forma orgânica, né? Porque uma hora os nutrientes que a planta precisa, eles estão mineralizados, ou seja, estão lá na rocha ainda.
ora eles estão disponíveis no solo através da matéria orgânica ou então por meio de adubos, né, de fertilizantes. Aqui só uma representação do que eu falei, né? Então vamos começar pela água. Existem alguns mitos quando a gente fala de relação à água, né? Tem muita água no mundo, realmente tem muita água, mas 98% da água que existe no mundo é água salgada. Daqui a pouco alguém resolve fazer um processo de dessalinização mais eficiente, pronto, acabou o problema de água. Não acabou o problema de água, porque a água tem um ciclo. Quando a gente vai observar os 30 últimos anos do perfil climático em Paragominas, todos eles são atípicos. Chove mais, chove menos, chove mais, chove menos. Mas quando a gente traça uma reta de 30 anos atrás para hoje, de uma média, a gente vê que essa média de chuva vem diminuindo. Por que vem diminuindo? Porque para ter chuva é preciso ter evapotranspiração. Evapotranspiração é a transpiração das plantas. Elas extraem do solo água e jogam para a atmosfera, porque é assim que elas conseguem extrair nutrientes do solo. A planta se alimenta bebendo, como eu digo. Ou seja, ela extrai, ela puxa a água e na água vem os nutrientes. Então, parte dessa água, ela dispensa para a atmosfera. Só para você ter uma ideia, uma planta adulta, ela chega a jogar na atmosfera uma árvore, né, de grande porte, de 200 a 300 litros de água. É por isso que se diz que a Amazônia tem os rios voadores. Tem mais água nas massas de ar que se formam da Amazônia do que no próprio rio Amazonas. Então, só para você ter uma ideia da quantidade de água que as plantas jogam no ambiente. E aí, se vocês lembram do ciclo da água, essa água vai para as nuvens, ela depois condensa e volta em forma de chuva. Então, na verdade, água não vai faltar. Água tem demais. O problema é a distribuição das chuvas. O que a gente viu, o que a gente tem visto nos últimos tempos nas regiões aí? Começa a chover menos vezes, e quando chove muito. 2018 foi exemplo aqui, choveu, 150 milímetros em 2 horas de tempo, e a chuva toda deu 200 milímetros, aquela grande enchente. Ano passado foi em Pixuna. Então o que está acontecendo? Está acontecendo que o avanço de áreas que estão sendo desflorestadas e estão quebrando o equilíbrio natural dos sistemas de reposição de água. Então nós vamos ter que parar de produzir soja por conta que a chuva está diminuindo, por conta que está causando impacto ambiental. Ou então o que é pior, que eu tenho ouvido muito, as pessoas dizem, não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. A natureza é assim mesmo. O que não tem nada a ver é a pessoa falar coisas sem conhecimento de causa, porque a ciência está aí para comprovar e refutar alguns fatos e boatos. Então, tem a ver sim. Agora, nós temos uma situação, um problema, que é preciso ser resolvido. Qual é a forma de resolver isso? Integrar sistemas de produções. Por que eu tenho que produzir só soja? Por que aquela área ela tem que ficar 9 meses desocupada sem nada e só 3 meses produzindo? Ou 4, 5, 6, vamos fazer uma safrinha, 6 meses no ano produzindo. Por que ela tem que produzir só naquele momento? E o resto do tempo o solo tem que ficar nu? Tem uma regra para isso? Não tem. Mas quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala também de aproveitamento máximo de área.
solo coberto, enfim. Eu queria realmente ter o tempo ideal para a gente trabalhar todas essas questões. Então, para você ter uma ideia, a água no mundo, 69% está na agricultura, na irrigação, 23% na indústria e 8% no uso doméstico. E olha que, quando a gente vai olhar no Brasil, não chega, na verdade está em torno de 10% só a agricultura irrigada. 10% só, não chega nem 10%. Então demanda muita água, né? Então aqui a gente tem que pensar em sistemas que são mais eficientes no uso de água. Eu não vou usar água, não vou irrigar, é prejudicial para a natureza, para o meio ambiente. Não, é saber fazer o processo correto. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente se forma e é para isso que a gente tem que caminhar. Para a gente não falar besteira e também não fazer besteira, né? Os estados que mais irrigam: Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e depois Bahia. O resto do Brasil nem aparece na estatística. Até porque no norte chove bastante, né? Mas a gente está numa situação hoje em Paragominas meio complicada, né? Apesar de que esse inverno ele foi bem atípico, choveu bem, está chovendo ainda, graças a Deus, né? Quem dera que fosse o tempo todo assim, seria ótimo para as culturas. Mas é algo atípico, como eu falei para vocês, nenhum inverno foi igual ao outro, a não ser 94 e 95 que tiveram níveis muito parecidos de quantidade de chuva. Mas quando você vai olhar mês a mês, você vê que a quantidade variou nos meses. Mesmo sendo responsável por 72% da captação de água, a agricultura pode reduzir o uso em 20% com boas práticas. Quais seriam essas boas práticas? Trabalhar sistemas mais eficientes de distribuição de água. Aqui eu tenho um sistema de distribuição por suco extremamente ineficiente em gasto de água, extremamente. E aqui eu tenho um modelo de gotejamento, né, onde eu dou a água na boca, né, vamos dizer assim, da planta. Porque eu não preciso molhar a planta, eu preciso molhar o solo para que a planta, a raiz da planta absorva a água que está nesse solo e traga os nutrientes. A planta não precisa tomar banho, né, a não ser que o clima esteja muito seco, outra história, né? Tipo, a umidade relativa do ar está muito baixa, aí compensa você dar um banho na planta enquanto irriga. Bom, vamos se aprofundar um pouquinho mais em solo então. Já são 11 horas, né? Eu acredito que eu vou até umas 11h30 e eu abro para a gente fazer discussões. O solo é a camada mais externa e agricultável da superfície terrestre. Origina-se de rochas por ação de processos físicos, químicos e biológicos de desintegração, decomposição e recombinação que podem levar milhões de anos. Bom, alguns fatores vão ser preponderantes nesse processo de formação do solo. Primeiro, o material de origem, a rocha que deu origem a esse solo. Os nossos solos, por exemplo, as rochas que dão origem são rochas com a presença muito forte de alumínio. Não é à toa que a gente tem aqui em Paragominas a Hydro fazendo escavação para explorar alumínio, né? Ela produz a bauxita a partir da alumina. Então nossos solos são ricos em alumina e também são ricos em hematita, que é um precursor da produção de ferro. E essas características fazem com que os nossos solos sejam solos ácidos. pH 4,3, 4,5. Isso neutraliza outros elementos e dificulta a produção, né, de vegetais.
Idade do solo, clima. No nosso caso, como chove muito também, a chuva ajuda a lavar boa parte dos nutrientes para serem infiltrados, né, para regiões mais profundas. A topografia vai influenciar também, porque, por exemplo, a soja, quando a gente fala em soja, a gente pensa logo em grandes platores, ou como o pessoal costuma chamar de chapadas, né, áreas planas. Dificilmente você vai ver soja plantada em morro. Por quê? Porque não combina com o sistema de produção que foi desenvolvido para a cultura. Então tem outras produções que podem ser trabalhadas. E por fim, os organismos vivos que interagem no solo. É interessante a gente observar o seguinte, que hoje, infelizmente, tem se dado muita atenção para a parte química do solo e tem se deixado de lado a parte física e a parte biológica, né, que são tão importantes quanto a parte química, porque construir fertilidade de um solo não é só colocar nutrientes nesse solo, é trabalhar a parte física e a parte química do solo. Quando eu falo biológica, quando eu falo parte física, eu estou falando de estruturação, de agregado, de quantidade de areia que esse solo tem, de argila, de silt, se esse solo é um solo mais compactado, mais solto, mais leve, né? E quando eu falo do fator biológico, eu estou falando de matéria orgânica. Quanto tem de matéria orgânica nesse solo? Qual é a interação que esse solo tem com a matéria orgânica? Só para vocês terem uma ideia, um parâmetro de comparação de solos é a CTC, capacidade de troca de cátions. Eu queria ter tempo para me aprofundar nisso, mas vocês vão ouvir muito falar sobre isso. O que é essa CTC? Deixa eu só voltar um pouquinho. Eu falei ainda agora para vocês dos nutrientes, né? São 16 nutrientes. 3 deles, eu acho até que eu tenho aqui. Deixa eu só dar uma passada aqui, que eu acho que eu estou só me adiantando aqui. Tem. Então vou por partes aqui. Falar de fatores de formação de solos, o que eu já falei, né? A questão da rocha que dá origem ao solo e tudo mais. A fase líquida, a fase gasosa do solo. O solo ele tem uma fase sólida, que é composta por areia, silt e argila, a fase líquida e a fase gasosa. Então 50% seria a fase sólida e 50% seria a fase porosa. Nessa fase porosa, o ideal é que tenha 50% de água e 50% de ar. Por quê? Porque as raízes precisam respirar. Se tiver o solo encharcado, ela não consegue respirar e se persistir por muito tempo, a planta morre. Então veja, a raiz também trabalha no sentido de fazer respiração. Ela não faz fotossíntese, mas ela respira. Então, a planta vai extrair do solo, através da água, os nutrientes que ela precisa. Mas não necessariamente precisa que o solo esteja encharcado. A gente tem aqui, basicamente no Brasil, os solos mais comuns são latossolos e argissolos. 60% das terras brasileiras são esse sistema. Latossolo, no nosso caso aqui, nós temos latossolos amarelos e latossolos vermelhos. O que predomina são os latossolos amarelos. São solos de textura média a muito argilosa, geralmente profundos, porosos, permeáveis, mas com baixa fertilidade natural. Isso é um problema sério, a baixa fertilidade, né? Porque é o que vai garantir a produção a boa produção ou a boa produtividade é a fertilidade do solo. Então a gente define qualidade do solo pela sua capacidade de sustentar a produtividade biológica, manter a qualidade ambiental e promover a saúde vegetal e animal no meu sistema de produção. Quais são os indicadores então dessa qualidade física, química e biológica? Indicadores físicos.
textura, estrutura, agregação, densidade, profundidade e porosidade. Isso tudo tem a ver basicamente com a relação que existe no solo entre areia, argila e silt. Se tiver muita areia, vai ser um solo mais solto. Se tiver muita argila, vai ser um solo mais compactado. Quando eu falo de profundidade, né, aí tem a ver com, como o nome já diz, com o quanto que esse solo é profundo. Porque às vezes você tem ali 1,5 m, 2 metros, já começa a chegar em material, em rochas sedimentares. Ou seja, pedaços de rocha, ou em rochas mesmo. Então a planta não consegue mais se desenvolver daquele ponto para frente, tem dificuldade. Se a gente está falando de soja, que tem uma raiz aí de 20 centímetros, basicamente 30, não tem problema nenhum. Mas se a gente está falando de fruticultura, que tem uma mangueira, por exemplo, que vai desenvolver uma raiz aí de 7, 8 metros de profundidade, 10 metros de profundidade, aí é problema. Indicador de qualidade química, aí vem a CTC, que eu falei ainda agora, que é a capacidade de troca de cátions, o pH do solo e teor de matéria orgânica, e também a disponibilidade de elementos de nutrientes e de elementos tóxicos nesse solo. Isso aí a gente pode até ajudar o solo, mas quando eu falo de CTC, que é a capacidade de troca de cátions, isso tem a ver com o tipo de matéria orgânica que o solo tem. O que é a CTC? A CTC ela funciona como um ímã. Então é uma característica do solo. Ele tem na sua composição dos agregados lá da argila, ela tem cargas elétricas, né? Cargas negativas que vão atrair os cátions, né? Principalmente cálcio, magnésio e o potássio. Principalmente, existem outros, mas principalmente esses três, né? E os indicadores de qualidade biológica podem ser dados pela relação da biomassa que esse solo tem, a quantidade de estoque de nutrientes que vieram da matéria orgânica, o que são matéria orgânica, né? A decomposição de folha, de restos de animais mortos, de raiz que apodreceu, da planta que morreu, voltou, do esterco do gado que foi incorporado no solo, enfim, todo esse processo. E aqui então está o que eu falei para vocês da questão dos elementos. A gente tem elementos essenciais e elementos benéficos deixa eu baixar aqui, e tóxicos. Bom, os essenciais são 16. Desses 16, a gente tem carbono, oxigênio e hidrogênio, que são fornecidos para a planta na medida que ela absorve água do solo, então H2O, e na medida que ela absorve CO2 da atmosfera. Então ela está absorvendo carbono, oxigênio e hidrogênio. Não preciso adubar, eu só preciso repor água se não tiver no solo, que ela vai absorver água, oxigênio e hidrogênio. E os outros elementos a gente classifica como macronutrientes e micronutrientes. Só para vocês terem uma ideia, aqui no carbono, oxigênio e hidrogênio, 91% da construção da planta é carbono, oxigênio e hidrogênio. 8% são os macronutrientes, que a gente divide em principais e secundários, né? Os principais nitrogênio, fósforo e potássio, e os secundários cálcio, magnésio e enxofre. 8% são macronutrientes. E aí, 1% micronutrientes, por isso que são colocados como micro, né? A questão aqui é que eles precisam em menor quantidade, mas eles são tão necessários quanto os macronutrientes. A questão é quantidade, mas se eles não tiverem no solo, o problema vai ser tal qual a falta de outros nutrientes. Teve um cidadão que desenvolveu deixa eu ver se tem aqui embaixo. Ele desenvolveu uma teoria, que é a lei do mínimo, que fala justamente sobre isso.
Todos os elementos são fundamentais. E a falta de um que seja em proporções, porque assim, a gente fala de proporção. Eu preciso de 100 kg de nitrogênio por hectare. Um exemplo. Quando você falar de boro, você precisa de 1 kg. Então é enorme a diferença. Mas quando eu digo em proporção, eu atingi 100% do meu nitrogênio, mas só atingi 50% do meu boro. Então o boro, aquele meio quilo que faltou lá no solo, vai fazer diferença. Precisa ser reposto. Mesmo tendo todos os outros nutrientes, se um deles estiver em proporções menores que o ideal, ele vai fazer falta. Então, micronutrientes, eu tenho cátions, ferro, manganês, zinco e cobre. E os ânions, aqui está um menoszinho, mas isso aqui não é um sinal de menos, não. É só um marcador, né? Porque o ferro é positivo. E os ânions, boro, molibdênio e cloro. E aqui eu tenho elementos benéficos, sódio, silício e cobalto. Já foram encontrados em algumas plantas a presença deles de forma benéfica. E aqui embaixo eu tenho os que são tóxicos. No nosso caso, principalmente o alumínio, mas tem o cádmio, o cromo, a prata e o mercúrio. Se você for ver na tabela periódica, eles são metais pesados. O que significa? Eles têm uma facilidade de decantar ou como é que é a palavra ideal aqui? Se depositar melhor nos solos. Ou seja, eles reagem muito bem com outros nutrientes, afetando essa relação aqui, a planta vai precisar, ela pela raiz, ela vai absorver o nutriente, ao invés do nutriente, ela vai levar esses elementos tóxicos que eles estiverem no solo, causando distúrbios funcionais na planta. E por outro lado, a presença, por exemplo, do alumínio, que é o nosso caso, como ele é negativo, ele vai reagir aqui com boro, com molibdênio, com cloro, com cálcio, com magnésio, com enxofre, neutralizando, ou seja, apesar de eles estarem presentes no solo, a planta não consegue absorver porque foram neutralizados pelo alumínio. Então, o primeiro passo quando a gente pensa em fazer um trabalho de melhorar o solo é corrigir a acidez. Eu sempre digo, se você só tem dinheiro para corrigir o solo com calcário ou para adubar, corrija o solo. Porque o pessoal, não, mas o que dá é o adubo. Se você aduba um solo que tem um pH ácido, 4,3, 4,5, você está jogando metade do seu dinheiro fora. Por que está jogando fora? Porque boa parte do adubo vai ser neutralizado pelo alumínio. E não vai fazer efeito. E depois vai precipitar. Quando a gente vai ver a construção dos nutrientes, então aqui, nitrogênio. O nitrogênio, naturalmente, ele é um gás. Você consegue sintetizar ele em grânulo, mas como ele é um gás, ele vai evaporar. Parece naftalina. Fósforo. O fósforo, ele tem uma solubilidade muito baixa. O que é isso? Ele se dissolve muito pouco em água. Ele vai conseguir se manter no solo por muito tempo. O potássio aqui também. Mas se tiver alguma coisa aqui no solo que vai neutralizar, não vai adiantar de nada. Ele vai ser neutralizado. E qual é a tendência? A gravidade vai levar esses nutrientes para baixo até o ponto que a raiz não consegue absorver. Por isso que em sistemas sustentáveis, aqui vem um link, a ponte, né? A gente preconiza o uso de espécies diferentes, sistemas radiculares diferentes, que conseguem ir mais fundo e pegar o nutriente que desceu. A gravidade
faz tudo descer. Não tem para onde correr. Aqui eu tenho um esquema, né, da fotossíntese. Então a planta ela absorve fotoelétrons da luz solar, que são como se fosse a energia necessária para ela começar o processo de produção, e ela absorve o CO2 da atmosfera aqui, né? Enquanto ela faz fotossíntese, ela absorve o CO2. Aí o que acontece? Na folha, ela vai produzir glicose, que é o primeiro fotoassimilado que a planta produz, é a glicose, que é uma forma de açúcar, uma forma simples de açúcar. Através dessa glicose e do que ela traz daqui de baixo, pela água, nos feixes, aqui ó, o xilema é o feixe que sobe, é como se fossem as veias da planta, né? Não tem veia, artéria, uma leva para o coração, uma atrás do coração. A folha, ela funciona na planta como se fosse o nosso coração. Na verdade, ela tem várias funções. Ela se concentra na folha com a função do coração, a função do pulmão, a função do estômago, né? Não teria função de rim nem de fígado, mas pelo menos a função de coração, de pulmão e de estômago estão na folha, para ver quanto que ela é importante no processo de produção. Tanto é que tem relações, por exemplo, de quantas folhas são necessárias para produzir quantos frutos. Porque se eu estou falando de fruticultura ou de grãos, o que eu quero? Eu não quero folha, eu quero fruto. Mas para fazer fruto, eu tenho que ter folha. Mas qual é a relação ideal entre folha e fruto? Pode ser que a planta esteja produzindo folha demais. E isso pode ser desencadeado por uma adubação errada. Excesso de nutrientes que está fazendo a planta produzir mais folha do que fruto. Eu não sei se vocês... Eu não falei para vocês, mas eu trabalho na Secretaria de Agricultura de Paragominas. Sou engenheiro agrônomo da Secretaria de Agricultura e a gente tem trabalhado com um projeto chamado Cacau de Paragominas, né, que está num processo de implantação do cacau. E o cacau é o seguinte, se você deixar, ele vai dar folha. Então tem que podar, igual outras fruteiras também, tem que podar para eu ter uma boa relação entre folha e fruto. Por quê? Porque folha de cacau não dá dinheiro. O que dá dinheiro é fruto de cacau. Mas obviamente que eu preciso ter um percentual de folha para que eu tenha fruto. Mas existe uma relação nesse processo. E a adubação vai influenciar nisso. E o solo e a água vai influenciar nisso. Então é manejo adequado desses processos. É aí que está o pulo do gato, né? No manejo adequado. Outro fator importante é que quando a gente fala de plantas, existem, na questão da relação de fotossíntese, de absorção de assimilados e de absorção de água, existem 3 grupos de planta. O grupo C3, o grupo C4 e o grupo CAM. O que é isso? O grupo C3 e o grupo C4, eles estão relacionados à eficiência fotossintética. Quanto que essas plantas conseguem absorver de luz e ser eficiente nessa absorção. As C3, como o nome já está dizendo aí, elas conseguem produzir um número menor de carbono a partir dessa absorção de luz do que as plantas C4. Então a C4 é mais eficiente. Isso significa que ela absorve melhor a luz e transforma essa luz melhor em fotoassimilados, em produção. Cresce mais rápido, produz mais rápido. E as plantas do ciclo CAM, a relação delas é a eficiência que elas têm com a absorção de água, porque elas conseguem armazenar água. Lembra que a planta ela come bebendo, ela extrai do solo água e ela joga muita água fora?
evapora, os cactos não. Eles absorvem, guardam parte dessa água. Não joga tudo fora. Eles são eficientes em puxar do solo, infiltrar do solo aquilo que ela precisa. E não perder tanta água. Até porque são plantas de ambientes de seca, né? Então, a natureza deles evoluiu para eles serem eficientes nesse sentido. Eu vou passar isso aqui. Bom, eu vou fechar com esse, eu acho que com esse tópico aqui, né? Que são os tipos de sistema de manejo de solo. Nós temos o preparo convencional, o cultivo mínimo e o plantio direto. Vou voltar aqui. O que é o preparo convencional? O preparo convencional é onde preconiza o maior revolvimento do solo. E aí eu queria chamar a atenção o seguinte: aonde que surgiu essa coisa de revolver o solo? Revolver todo o solo, porque o arado, ele é um instrumento milenar, né, que acompanha a agricultura milenar, mas ele foi criado para abrir suco de plantio e não para revolver todo o solo. Num determinado momento ele foi usado para isso. Por quê? Porque, por exemplo, em algumas regiões de clima mais temperado, quando você vai ver a evolução da humanidade, os povos mais antigos ali, a China, o Egito, o Japão, eles têm climas frio, e frio mesmo, de nevar, de deixar solo coberto de neve. Então, uma forma de revolver o solo, aliás, essa crosta de neve para plantar, foi usar a mecanização, quebrar isso. Então, os solos foram revolvidos, primeiro com a intenção de abrir o suco para plantar, e depois o revolvimento geral para tirar o excesso do gelo, para facilitar o trabalho. Para a nossa região, hoje, o que acontece? Na verdade, para todas as regiões, revolver o solo facilita muito a penetração da raiz. Ajuda muito, deixa solto, mas por outro lado cria problemas extremos. Por quê? Porque por ano se perde bilhões, se fosse contabilizado, bilhões de dólares, não é nem real, é de dólares, em camadas de terra que são lixiviadas, ou seja, a água lava para áreas mais baixas. Por isso que a gente tem muitos rios aí sendo assoreados e tudo mais, enchentes. Por quê? Porque a agricultura vem, deixa tudo gradeadinho, soltinho. Na hora que dá a chuva, lava tudo e leva para baixo. E detalhe, se fosse só esse problema, era bom, mas está levando nutriente. Está levando nutriente. Perdas significativas, porque cada ano tem que adubar mais. Então, revolver o solo é um negócio meio complicado, que tem vantagens e desvantagens, claro. Então, nesse sistema, geralmente você faz, o agricultor faz uma aradagem pesada, uma gradagem pesada e uma gradagem leve, e na vez ainda passa uma niveladora, ou seja, faz aí 4 revolvimentos de solo. O cultivo mínimo, como o nome já diz, eu vou tentar diminuir esse uso desse maquinário no solo, para 2 revolvimentos no máximo, né? Por isso que está falando de cultivo mínimo. E aí eu tenho o plantio direto, que ocorre onde as sementes são semeadas por meio de semeador especial sobre a palhada de cultura do cultivo anterior ou de cultura de cobertura produzidas no local para esse fim. Qual é a ideia do plantio direto? É você plantar sobre uma palhada, mas tem uma metodologia para isso. Qual é essa metodologia? Eu planto a palhada, disseco a palhada e planto o cultivo em cima. E eu só entro com a plantadeira cortando o suco de plantio, sem revolvimento de solo. Agora, é claro que se esse solo for um solo compactado, para início de conversa, a gente tem que descompactar.
eu tenho um cultivo convencional e agora eu quero fazer plantio direto. Provavelmente você vai ter que entrar com subsolador, 50, 60 centímetros, descompactando esse solo e aí depois o plantio direto. Lá na frente, mesmo no plantio direto, às vezes causa o que a gente chama de pé de grade. O que é o pé de grade? É uma compactação a 30, 40 centímetros do solo, né, no subsolo, por conta do uso excessivo da plantadeira, da colheitadeira, do caminhão que veio transportar o grão e tudo mais. Aí de tempos em tempos se vê a necessidade de fazer essa descompactação subsuperficial. Aí vem com descompactador e tudo mais. E aí depois volta no sistema normal. Essa foto aqui isso aqui é girassol, né? Com uma palhada de milho. Tô vendo que essa palhada tá até boa. A gente fez um comentário no grupo, né? Eu tava falando lá no chat e sobre as dificuldades do plantio direto, né? Que uma das dificuldades é a palhada, porque a nossa região, como ela é quente e úmida, a decomposição é muito acelerada. Então, se você não usar uma boa palhada, você vai ter um solo rápido, ele vai ficar descoberto no caso, né? E aí a palhada não vai ter tanto efeito. Você percebe aqui que já dá pra ver aqui mancha de solo, né? A palhada não foi tão eficiente assim. Aqui o semidireto, aqui a gente estava falando, olha essa palhada aqui, meu Deus do céu. Esse plantio aqui, inclusive, foi um plantio conduzido na época que eu fiz uma especialização em Belém, e aí saiu esse fiasco aqui, né, de plantios. A ideia era fazer um plantio direto, mas não teve palhada suficiente, e aí acabou tendo essa... Eu costumo dizer, isso aqui parece a zaga do Remo, só falha. Bom, a gente vai ficar por aqui. Agora eu vou abrir para as perguntas. E aí eu sei que tem muita dúvida, mas vamos tentar trabalhar elas de forma gradativa, né?